João capítulo 4, 19 a 30. De 19 a 30. João 4, 19 a 30. Antes da leitura, vamos recapitular o que aconteceu até então? Jesus estava na região norte da Judéia e ele fica sabendo que os fariseus ouviram que Jesus, ele, batizava mais do que João Batista. E então Jesus, para evitar uma tensão que os fariseus poderiam criar entre os discípulos dele mesmo, de Jesus e de João Batista, ele deixa a Judéia para a Galileia. Mas no caminho ele passa por Samaria. Vocês se lembram, como nós vimos domingo passado, que os samaritanos não se davam com os judeus, por uma questão histórica. Nós vimos isso desde a tomada do Reino do Norte, a sua queda pelo poder da Assíria em 722, e como a região de Samaria fora povoada por estrangeiros, e houve uma mistura ali de israelitas e estrangeiros, então não havia ali mais sangue puro, sangue israelita. E quando os judeus retornam, anos depois do cativeiro babilônico, eles encontram ali uma raça misturada, uma religião corrompida dos samaritanos. E eles não querem que os samaritanos se aproximem, porque eles agora não são nem mais israelitas legítimos, porque há sangue misturado, e a religião deles foi deturpada, não é a religião de Israel. Embora continha ali elementos da religião de Israel, não era a pura religião de Israel. E os samaritanos, então, por rivalidade, já que não podem agora se dar mais com os judeus, porque os judeus não os querem juntos, nem próximos, eles constroem um templo no Monte Gerizim, e esse templo rivaliza com o templo em Jerusalém. Então havia uma adoração em Jerusalém e havia um templo rival em Samaria, no Monte Gerizim, ali perto de Siquém, nas terras onde Jacó se estabeleceu, e as terras que, Jacó se estabeleceu muito bem, e que Jacó havia dado para José. E aí Jesus, passando por aquela região de Samaria, ele encontra-se com uma mulher que fora buscar água, lembra-se? E aquela mulher era uma mulher adúltera, era uma samaritana e uma adúltera. Por quê? Porque ela não era casada, ela tinha já 5 maridos anteriormente, e agora o marido o homem com quem ela estava não era o seu marido. E Jesus lhe oferece a água viva, lembra? E ela diz, me dá desta água viva para que eu não precise mais vir aqui buscá-la. Ela tinha vergonha de sair por causa do estado de pecado que ela vivia. Aí Jesus diz, você quer beber da água, mas primeiro, então, chama o teu marido. Aí ela diz, olha, eu não tenho marido. E Jesus diz, você bem disseste que você não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens, não é o teu, esse homem com quem vives, não é o teu marido. Isso você disse, com verdade, acrescentou Jesus Cristo. E agora nós vamos ver qual que é a resposta da mulher samaritana a este ponto que Jesus trabalha com a questão do seu pecado, e como ela, de certa forma, foge disso, foge desse assunto. Olha o versículo de número 19, o que ela diz. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, porém, disse a mulher, dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram
ter com Ele. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, Tua palavra foi lida, ó Deus, nós estamos para adorá-lo neste domingo pela manhã e para sermos edificados, Pai, pela Tua palavra. Agora que Tua palavra foi lida e o Senhor falou conosco por meio dela, ajuda-nos, ó Deus, a pregá-la com fidelidade e a entendê-la e guardá-la com o coração, assim para que adoremos ao Senhor, na pessoa de Cristo, em espírito, sinceramente e segundo a verdade. Aceita, ó Pai, a nossa adoração, que nós também realizamos por meio da pregação e do ouvir dela. Em nome de Cristo nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a mulher então viu que Jesus sabia da vida pregressa dela. Você já teve 5 maridos e o que você agora tem não é seu marido. E ela responde então dizendo: vejo que tu és profeta, Senhor. Você sabe a minha vida. Você sabe como eu vivi anteriormente e como eu estou vivendo agora. O revelador passado da mulher fez com que ela reconhecesse que Jesus era, no mínimo, alguém inspirado, alguém a quem Deus revelava coisas. Certamente ela estava ainda longe de vê-lo como ele de fato é, o Messias. Ela não tinha entendido isso ainda, mas ela compreendeu que ele pelo menos era um profeta, porque sabia da vida dela, ok? E então a mulher, aproveitando-se disso, no versículo 20, ela diz assim: nossos pais adoraram neste monte. Entretanto, vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, ela propõe aqui uma discussão teológica. Ela diz: qual que é o lugar certo da adoração? É aqui em Gerezim, ou é em Jerusalém? Embora o templo o qual nós mencionamos no início e domingo passado também, que havia sido construído em Gerezim pelos samaritanos, esse templo agora, na época de Jesus aqui, nesse momento, já fora destruído, já havia sido destruído, ok? Por um dos descendentes ali da dinastia dos Macabeus, no período intertestamentário. Mas os samaritanos continuavam ainda a fazer seus sacrifícios e suas ofertas naquele monte. Ainda que não houvesse mais templo, aquele monte era considerado um monte sagrado para os samaritanos. Então por isso que ela pergunta: onde nós devemos adorar? Lá em Jerusalém ou aqui em Gerezim, aqui em Samaria? E é interessante como ela desvia do assunto que Jesus tratou com ela anteriormente, imediata e anteriormente, dizendo que ela precisava corrigir a sua vida e não viver em adultério. E aí é interessante que é sempre mais fácil, irmãos, nós falarmos de teologia do que tratar de pecados pessoais. É sempre mais fácil a gente falar de teologia do que acertar a vida. É por isso que você vê tanta gente na internet falando teologia e com a vida toda errada. Por isso que você vê tantos calvinistas na internet e de internet e a vida está com sérios problemas. É porque é mais fácil falar teologia. É mais fácil, é só ler um livro, ler lá, acessar lá o YouTube lá do teólogo, ler lá um post lá no Instagram, e aí você copia e cola, faz as menções ali, e aí nós todos posamos de teólogos, enquanto a nossa vida está fundada em pecado, enquanto eu murmuro no meu coração contra o meu irmão, enquanto o meu casamento não anda bem, enquanto eu tenho problemas de criação com os meus filhos, enquanto eu não sou dizimista. De teologia eu falo, gosto de falar. Então, a mulher faz isso, ela desvia a atenção lá para o problema sério, com a questão teológica. E veja, não quer dizer que teologia não seja séria. É vital teologia. Mas teologia é para mudar a vida. Não é só para ficar ali fazendo elucubrações. É para mudar a sua vida. Porque senão, não adianta de nada. Pelo contrário, você está tomando as coisas de Deus, como nós vimos, que leva o nome dele em vão. Lembra que o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome dele em vão. Então você tem que ter cuidado com isso aqui, tá? De só fazer teologia e não viver a teologia, né? Com relação aos nossos pecados, dos quais nós devemos arrepender e abandonar.
Então, aí ela puxa outro assunto, dizendo, olha, onde que a gente deve adorar? E ela faz isso baseado em Deuteronômio 12:5. Ela não conhecia muito acerca da revelação, porque lembra que os samaritanos rejeitavam os profetas, os escritos e os profetas, mas aceitavam o Pentateuco. Os samaritanos criam que aquilo que Deus revelou por meio de Moisés, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, era a palavra de Deus. Mas os samaritanos, diferentemente dos judeus, rejeitavam os escritos, os livros históricos e os profetas. O restante do Antigo Testamento, eles rejeitavam. Eles não tinham como inspirado. Então, onde eles tiraram a ideia de que Deus tinha um lugar de adoração? Ora, da lei de Moisés, na qual eles acreditavam. E os judeus também acreditavam em Moisés. Mas eles só acreditavam em Moisés. E lá em Deuteronômio 12:5, diz assim, Moisés diz assim, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Então, Moisés tinha dito que haveria um lugar de habitação onde Deus colocaria o seu nome. Daí essa importância de onde Deus deve ser adorado, onde é o lugar da habitação dele. E é interessante que os samaritanos, então, porque não conheciam a revelação posterior ao Pentateuco, os escritos e profetas, eles olhavam para o Pentateuco. E quando eles olhavam em Gênesis, eles viram que Abraão, ele percorreu nas suas peregrinações a terra de Siquém, a terra ali que agora era a região de Samaria. E lá em Siquém, ele erigiu um altar a Deus. Isso está em Gênesis 12:6-7. Quando os samaritanos olham para essa passagem, eles dizem, olha, é aqui a região onde Deus escolheu o seu nome. Porque eles rejeitavam os profetas, os escritos dos profetas, que revelariam que Deus havia, por amor a Davi, escolhido Jerusalém para fazer dali, através de Salomão, a sua habitação através do templo. Lembram-se que Deus dá ordens a Salomão que construa o templo em Jerusalém, aquilo que Davi desejava. Então Deus aprovou isso, mas posteriormente, como os samaritanos recusavam a revelação posterior, eles só tinham Gênesis. Então eles achavam que era em Siquém, porque Abraão construiu um altar em Siquém. E rejeitavam o que Deus falou a Davi. Então, os judeus, como criam nos profetas, eles estabeleceram onde Deus revelou posteriormente a Salomão, que construísse o templo. E os samaritanos estavam lá em Abraão, em Gênesis. Então aí daí atenção. Aonde? Qual que é o lugar? Ok? Aparentemente, né, todos os dois tinham fundamentos teológicos. Só que os samaritanos, eles tinham incompleto essa revelação porque eles não criam. Tanto que Jesus vai dizer assim, vocês adoram, aqui nesse texto, o que não conhecem. Vocês estão adorando sem conhecer a revelação. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Ou seja, os judeus tinham mais base do que os samaritanos. Porque Deus havia dito a Davi que ele permitiria que o templo fosse construído, mas em Salomão, no descendente, e não em Davi. Então os samaritanos sabiam um pouco. Por isso adoravam errado também nesse contexto. Então vamos lá. Aí o versículo de número 21 diz assim, respondendo essa questão, né? Onde adorar? Qual é o lugar certo? Jesus diz assim, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, se fazendo referência a Gerizim, porque Jesus estava em Samaria, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, vem a hora, você pode acreditar em mim, o que eu falo é verdade, mulher. A ideia aí de mulher é senhora, né? É o mesmo termo que Jesus usa para se referir a Maria, a mãe dele, lá em João 2, quando fala mulher, não é chegada a minha hora. Então, a senhora, um tratamento respeitoso aqui. Senhora, eu falo a verdade, pode crer-me, que a hora vem, ou seja, vem a hora em que Cristo entregará a sua vida na cruz pelos seus. E lembra o que vai acontecer quando ele morrer? O que vai acontecer com o véu do templo, que separa a adoração dos adoradores de Deus? O que vai acontecer? Será rasgado e todos terão acesso a Deus, ok? Então a ideia de que Cristo abrirá o caminho não só para judeus, não só para samaritanos, mas para todo homem ir a Deus verdadeiramente adorá-lo. Então vem a hora. Lembra que a hora em João é sempre falando da morte e ressurreição de Cristo, é o ápice da sua obra. Então vem a hora. Agora vocês estão presos ao lugar ainda, simbolicamente apontando para a adoração. Mas a adoração
vai alcançar a sua plenitude quando eu entregar a minha vida e ressuscitar. Então eu abrirei um novo e vivo caminho para os adoradores do Senhor. Então ele diz, vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E aí Jesus vai dizer o versículo 22. Primeiro no versículo 21, irmãos, Jesus estabelece o quê? Ele estabelece, irmãos, a obsolescência, ou seja, a falta de relevância de um lugar específico para adoração. Então, Jesus vai dizer assim, nem aqui nem lá. A ideia é, o mais importante não é o local. O local importa, mas não é o definidor da adoração. Deu para entender aqui? Você pode imaginar que, por nós estamos aqui nesse prédio hoje, Deus aceita a minha e a sua adoração aqui mais do que em qualquer outro lugar. E talvez a nossa vida, mesmo vivida com pecados não abandonados, seja mais aceita porque nós estamos nesse prédio aqui. Isso é errado. Jesus está dizendo que não é assim. Que o mais importante não é, Laura, o local que nós estamos. Embora é gostoso estar aqui nesse prédio, por quê? Não é porque o prédio ele tem algum milagre aqui, alguma coisa especial. É o prédio, é parede de tijolo. Mas aqui é o lugar onde o corpo de Cristo se reúne. Onde os filhos dele estão juntos para adorá-lo. Daí esse lugar se torna especial e importante para nós. Mas não pela construção em si, mas pelo que acontece aqui. Ok? E é isso que Jesus está dizendo. Que a geografia, o local não importa. O importante é a adoração em espírito e em verdade que ele vai falar aqui. Então a primeira coisa é o quê? A falta de relevância agora de um local. Tem que ir fazer uma peregrinação, não tem as peregrinações aí dos católicos romanos? Tem que ir lá, pelo menos uma vez na vida tem que ir lá. Não, Jesus diz, não. Não tem nada disso. O pessoal faz a viagem a Jerusalém, obviamente tem os seus benefícios, né? Conhecer a historicidade. Isso é bom, não tem nada de errado fazer isso não. Mas errado é carregar aquele misticismo. Estou em Jerusalém, a cidade de Jesus, onde Jesus passou. Eu fui em Belém, a cidade de Jesus nasceu. Então aqui tem olha aqui um monte, aqui, olha o lugar, a Via Crucis, a Via Crucis. Isso é tudo bobagem. Isso é misticismo pagão. É dar ao local poder místicos. Não há. Tá? Até porque a cidade de Jerusalém é a cidade que rejeitou o Senhor. E aí? É a cidade que o crucificou. Uma cidade que foi amaldiçoada. Vocês chorarão, Jerusalém. Chorem por vocês, Jesus diz. Que vocês serão destruídos. Que o templo foi destruído e tudo. Ok? Então, desse negócio de local especial. Certo? Então, agora, Jesus vai falar uma coisa importante no versículo 22, que faz parte da resposta dele. Que, de fato, embora não haja um local definitivo, isso não quer dizer que os judeus não estavam certos a adorar em Jerusalém. Olha só, versículo 22. Vós adorais, vós samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que Jesus quer dizer aqui? Quer dizer o seguinte, não quer primeiro, o que ele não quer dizer? Ele não quer dizer que com a salvação vem dos judeus que todo judeu é salvo. Não é isso que ele quer dizer. Também ele não quer dizer que por o Cristo vir dos judeus, que a salvação no aspecto que Jesus quer ressaltar aqui venha dos judeus. Embora toda a Bíblia, tanto aquela parte que os samaritanos acreditavam quanto os judeus, diz que o Cristo vem dos judeus. Nesse aspecto é verdade, que o Messias vem da raiz de Davi. Ele vem da tribo de Judá, ok? Mas não é isso que Jesus está falando aqui, embora isso seja verdade. A ideia aqui é que a revelação completa foi entregue aos judeus. Os oráculos de Deus foram entregues aos judeus. Então os judeus sabem mais como adorar a Deus do que os samaritanos. Porque os samaritanos pararam no Pentateuco. Eles não quiseram conhecer a revelação, os oráculos posteriores de Deus. Os judeus não, os judeus receberam. Então eles têm autoridade, eles sabem. Eles conhecem o Deus que deve ser adorado. Os samaritanos não. Por isso da pergunta da confusão da mulher. É aqui ou lá?
E os judeus sabiam muito bem, é lá, em Jerusalém. É aqui em Jerusalém. Porque aqui é onde Deus ordenou a Davi, por meio de seu filho, que construísse o templo. Seria chamada a cidade de Deus, a cidade de Davi. Então os judeus sabiam dessas coisas. Então é interessante, né? Alguns inimigos da Bíblia e alguns mal entendedores dela creem que o evangelho, o quarto evangelho, que é o evangelho de João, ele é antissemita. Ele é antipovo judeu. Por quê? Porque no evangelho de João mostra que os judeus rejeitaram a Jesus, que eles se opuseram. Então esse evangelho não gosta dos judeus. E esse texto aqui, esse versículo, mostra que não tem nada disso. Jesus reconhece que os judeus foram aqueles a quem Deus revelou sua vontade sobre a adoração. Que os judeus, sim, estão cientes de como adorar a Deus de como é correta. É a mesma coisa que eu vou fazer um exemplo. Nós estamos na igreja presbiteriana. E eu espero que você não esteja aqui por acaso. Eu espero que você esteja aqui consciente de que, dentre as denominações que você conhece, pelas quais passou, você reconheceu que a presbiteriana é aquela mais próxima doutrinariamente do que a Bíblia diz. É assim que nós devemos estar aqui. Não só porque é perto de casa. Ou só porque as pessoas aqui me tratam bem. Isso é tudo importante, então, esses aspectos. Mas principalmente porque pela graça de Deus eu reconheci no corpo doutrinário, nos símbolos de fé da nossa igreja, da IPB, que esta igreja é mais próxima daquilo que a Bíblia diz. Eu sinto mais segurança, eu tenho mais confirmações bíblicas por conta do estudo e tudo mais. Não quer dizer que ela seja perfeita, porque ela não é. Nós estamos aqui, nós somos imperfeitos. Mas que entre as imperfeitas, ela que está mais próxima da perfeição. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que você também deveria estar aqui. Ok? Tanto que Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Mas Jesus está dizendo que todo judeu é bonzinho. Ele está dizendo que eles conhecem aquele que deve ser adorado. Eles têm a revelação com eles. E nisso eles têm autoridade nesse sentido. Tanto que a Bíblia diz assim, olha o que diz o Salmo. Eu vou só ler, não precisa abrir não. 76. Conhecido é Deus em Judá. Conhecido é Deus em Judá. Não em Samaria, em Judá. Salmo 76, 1. Olha o que Paulo diz em Romanos 3 sobre os judeus e a revelação de Deus que Deus deu a eles. Qual é a vantagem dos judeus? Muita. Debaixo de todos os aspectos. Eles têm muita vantagem. Isso não quer dizer que eles são salvos, mas diz que eles têm vantagens. Veja lá. Principalmente, Paulo continua, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, é uma bênção ser reformado, presbiteriano? É uma bênção. Porque nós cremos que essa doutrina era mais cuidadosa, mais zelosa, mais próxima com a verdade das Escrituras. Agora, isso quer dizer que nós somos uma igreja perfeita? Calma. Ok? Então, nem muito à terra, nem muito ao céu. Entendeu? O mais importante não é a denominação, é Cristo, é a vida com Ele. Mais importante do que ser presbiteriano é ter a vida com Cristo. Porque não vai te adiantar, e a mim, nada, não estar em Cristo e estar aqui na igreja presbiteriana. Não vai te adiantar nada no último dia. Mas estando em Cristo e pertencendo à denominação que é mais zelosa com o estudo da palavra e mais próxima da verdade bíblica, melhor ainda, não? É disso que está falando aqui Jesus. Vocês adoram os samaritanos porque vocês não conhecem, infelizmente. Vocês têm boa vontade. Vocês têm sinceridade, mas vocês estão adorando tudo errado, no lugar errado. Nós, judeus, é fato. Nós recebemos a revelação. Nós conhecemos o Deus a quem nós adoramos. Ou pelo menos, no caso dos judeus falsos, que deveriam adorar. Mas eles conhecem, eles não são inocentes, não. Eles conhecem muito bem como Deus quer ser adorado. Ok? E aí veja só, meus irmãos, o que diz o versículo de número 23. E agora, mais um ponto e último ponto da resposta, essa resposta de Jesus à mulher samaritana quanto ao local de adoração. Então, primeiro ele disse sobre a falta de relevância de um local geográfico. O que importa agora, em última instância, não é um lugar geográfico, não é um templo, mas nós vamos ver que é adoração é espírito em verdade. Segundo, que importa sim, em certa instância, conhecer o objeto ou aquele que deve ser adorado. Tanto que Jesus diz, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos. Então importa conhecer. Doutrina importa. É importante porque a gente, através da doutrina, adora correto. Adora certo, ok? Falar que negócio de doutrina
não adianta. No negócio de doutrina, tem que adorar a Deus com a vontade do coração, o que eu senti. Não. Os samaritanos sentiam que estavam adorando no lugar certo. E estava errado. Jesus diz, vocês estão adorando sem conhecer. Então não é só vontade. Tem que saber. Por isso que doutrina é vital para a adoração. Mas não é só isso. Não é só doutrina. É a doutrina que é de vida, aquela que é praticada. Como Jesus vai dizer no final aqui. Mas olha só o versículo 23 e versículo 24. Olha aí, 23 e 24. Vamos ler juntos? Mas vem a hora e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Irmão, Jesus volta a mencionar a hora. Lembra que hora tem a ver com a crucificação e a sua ressurreição. Só que agora ele acrescenta no versículo 23 o que ele não acrescentou no versículo 21. No versículo 21 ele diz que a hora vem, mas agora ele acrescenta: a hora vem e já chegou. Por quê? Porque a ideia de que a hora vem é aquela hora que Jesus vai, através da sua morte e ressurreição, abrir o caminho para o adorador adorar a Deus, independente do local que esteja. Geográfico. Se é em Israel, se é no Brasil. Ok? Só que o já chegou é o seguinte: aquele que vai cumprir com essa obra já está ali. Daí a ideia de já chegou. A hora vem que vocês adorarão o Pai em espírito e verdade. E já chegou, porque quem vai possibilitar isso de acontecer está falando com você. Sou eu. Tanto que eu falo, né? Quando o Messias vier, ele nos anunciará todas essas coisas. Aí Jesus, sou eu o Messias. A hora chegou. Sou eu que falo contigo. Ok? Então a ideia de hora já chegou. E aí continua o texto dizendo assim: a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A ideia aqui, Isabela Pires, a Nébora, minha irmã, a querida Milene, a ideia aqui é que Jesus, ele está dizendo que os verdadeiros adoradores não é o que adoram no local. Lembra que o local também tem sua importância, mas não é a importância, é prioritária. Mas aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E esses são os que o Pai procura. A ideia não é que tem gente adorando a Deus em espírito e verdade, Deus está procurando quem é. É porque a gente já sabe que é Ele que faz que nós o adoremos em espírito e verdade. Ok, Moisés? Elizabeth? Certo? Biblicamente é tranquilo. A ideia é que o Pai procura pessoas para torná-las verdadeiras adoradoras. Que adorem a Ele em espírito, presbítero, corte e em verdade. Ele está procurando essas pessoas para transformá-las. Ele tem os seus eleitos, ele está buscando ansiosamente a esses eleitos para transformá-los nesse tipo de adorador. Tá bom? Então ninguém está adorando a Deus antes dele achar. A ideia de que ele está em busca, encontra e transforma essa pessoa em um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Isso acontece em Jesus. Por quê? A verdadeira adoração acontece em Jesus. Por quê? Porque ele é a verdade, ele nos dá a sua palavra, que é a verdade, e ele nos dá do Espírito. Então, o adorador que adora em espírito e em verdade é o que adora em Jesus, é aquele que pertence a Jesus. E uma vez pertencendo a Jesus, esta pessoa agora, pelo Espírito Santo que Jesus dá a ele, lembra de João Batista aqui mesmo? João Batista, aqui mesmo? Após mim vem aquele que batiza com o Espírito Santo. O adorador tem que adorar em espírito. É por meio de quem que ele faz isso? Por Jesus, Caio, meu querido. Porque Jesus é que dá o Espírito, nos transformando em verdadeiros adoradores. E nos dá a verdade, que é a sua palavra, para nos conduzir na adoração. Lembra que a mulher samaritana não sabe como adorar. Por quê? Porque ela não crê em toda a verdade. Mas Jesus dá a verdade para nos conduzir à verdadeira adoração por meio do Espírito. Deu para entender? Uma coisa importante aqui, irmãos. Verdade e espírito, espírito e verdade, são duas coisas que não se separam. Sempre andam juntas. Lá em Isaías diz assim: quanto a mim, diz o Senhor, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito, uma parte aí, lembra? Espírito e verdade. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras.
aqui é o ponto da verdade. Por quê? Porque Jesus vai dizer assim, Pai, João 17:17, Pai, santifica-os na verdade. Quem lembra o resto? A tua palavra é perfeita. Então, o Espírito e a verdade estão aqui. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras e a minha verdade que pus à tua boca não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Então, a ideia de Espírito e palavra de Deus, que é a verdade. Essas duas coisas sempre andam juntas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Agora vamos lá. Versículo 25, caminhando para o fim, a mulher responde, eu sei, Senhor, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. É interessante, como é que a mulher que não conhecia a profecia, não cria os samaritanos dos escritos e profetas, falou do Cristo, do Messias? É porque lembram-se que a gente disse que os samaritanos criam no Pentateuco. E no Pentateuco há promessas messiânicas. Lembra aquela primeira feita a Eva? O teu descendente pisará a cabeça da serpente, uma promessa messiânica. Quando Moisés fala assim, o Senhor levantará um varão semelhante a mim, Marlon. A ele, Yara, ouvireis, Valcárcia. Então a ideia é, Moisés falou que virá alguém que nós devemos ouvir. E os samaritanos criam na lei de Moisés. Aí eles pegaram isso e a mulher samaritana diz, eu sei que virá o Messias, que vocês chamam de Cristo. É interessante que os samaritanos e os judeus tinham termos diferentes para o Messias. O Taeb dos samaritanos é o restaurador. E o Christos, o Messias do judeu, é o ungido. Então eles tinham termos diferentes para a mesma pessoa. Então daí que ela fala, eu sei que quando vier o Messias, o qual vocês chamam de Cristo, ele nos falará todas essas coisas. Porque Moisés diz assim, a ele ouvireis. Então ele vai falar a verdade, nós vamos ouvir. Então por isso que ela fala, ele nos falará, ele esclarecerá essas coisas que o Senhor começou a falar aí. Então é interessante isso aqui. Para os samaritanos, o Messias era alguém que iria ensinar a eles a verdade. Já para os judeus, ele tinha um aspecto militar. Ele tinha um aspecto de reino. Eles queriam um rei para tirá-los do domínio opressor de Roma. Então, o Messias, e Jesus Cristo é rei também, claro. Mas não só um rei terreno. Mas eles esperavam esse aspecto do Messias. E já os samaritanos, era mais alguém como um mestre, que ia falar a verdade e ensinar a eles. É interessante que tanto a visão samaritana quanto a visão dos judeus estavam distante de quem Jesus realmente é. Porque ele não é só alguém que fala a verdade, ele é a verdade. E ele não é só um rei terreno, ele é o rei de todas as coisas. Então as duas visões estavam bem aquém do que Jesus de fato era. Mas a mulher samaritana compreendia que o Taeb, o restaurador, ele ensinaria a verdade. E aí ela quer meio que provocar Jesus também, porque ela está meio desconfiada, segundo alguns teólogos. Ela está meio, olha, esse homem sabe muito. Ele é um profeta, ele falou aqui com autoridade. Vou falar sobre o Messias. O que ele sabe do Messias? E ela fala, quando vier o Messias, ele nos ensinará essas coisas que o Senhor começou a falar conosco aqui. Aí Jesus vai responder. Disse-lhe Jesus, versículo 26, eu sou o que falo contigo. Sou eu o Messias. É notável perceber que Jesus revela para aquela mulher samaritana a sua identidade. Enquanto para os judeus, Jesus não revela. É interessante isso. Quando Jesus está, Rodrigo, com os judeus, nos evangelhos nós vemos isso, Jesus nunca fala dessa forma. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Mas para aquela mulher samaritana, ele falou. Por que a gente pode notar essa diferença? Por que para os samaritanos ele revelou e para os judeus eles vão fazer isso? Porque para os judeus havia uma carga política militar muito grande. Quando se falava nos judeus, lembra? Era o rei que viria libertar o povo. Então Jesus não queria trazer uma revolta política, um golpe, ele não queria. Então ele evitava esse termo junto aos judeus que tinham essa expectativa política militar. Mas os samaritanos não tinham. Então se Jesus se revela para os samaritanos como Messias. É interessante, né? Como Cristo é sábio, né? Ele conhece o ambiente, o que falaram, o que não falaram, onde falaram, o que não dizer. Então ele fala para os samaritanos, mas não fala para os judeus. E aí termina o texto dizendo assim, João vai dizer assim, o evangelista. Neste ponto, quando Jesus se revela como o Messias para a mulher samaritana, chegaram os seus discípulos e se admiraram que se estivesse falando, ou que estivesse, melhor,
de que ele estivesse falando com a mulher. Não é surpreendente aqui, meus irmãos, não é surpreendente a surpresa dos discípulos. É compreensível antes. Não quer dizer que está certa, tá? Estou dizendo que, por contexto, é compreensível. Por quê? Parte do pensamento judaico da época, parte dele, não quer dizer que todos os judeus pensavam assim, mas parte do pensamento judaico da época acreditava ser uma perda de tempo falar com mulher. Coitados, né? Deviam errar bastante, certamente, né? Porque falar com mulher é uma bênção. Mulher está sempre para ajudar e auxiliar e dar a gente um caminho sensível e sábio. Mas eles achavam que era uma perda de tempo falar com mulher. Parte do pensamento judaico. Também era quase uma blasfêmia, segundo um grupo entre os judeus, ensinaram a mulher a Torá, acerca da Torá. Era quase uma blasfêmia. Já falar com a mulher era uma perda de tempo. Segundo alguns judeus, por favor, vai falar que o judaísmo era assim todo não, tá? E ainda mais ensinar a Torá, que era uma coisa santa. Veja como o nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente falou aqui no sermão do domingo passado, a questão do preconceito, como Jesus Cristo não tem nenhum compromisso com uma ética meramente humana, ou um princípio, um preconceito estabelecido por homens. Ele não tem nenhum compromisso com isso. Ele passa por cima, por assim dizer. Tá? Nós crentes também. Quando a coisa é bíblica, a gente respeita e guarda a tradição. Quando é coisa inventada por homem, que não tem base bíblica, a gente, não dá ouvidos. E Jesus não tem nenhum compromisso com o sexismo, né? Daquela época. Tanto que vocês se lembram de Jesus cercado de mulheres. Vocês se lembram do Evangelho de Lucas, Jesus conversando com Marta e Maria. E o texto diz em Lucas que ele ensinava a Maria. Maria, que é dada aos pés de Cristo, aprendia com as palavras que ele ensinava. A Bíblia é machista. Não. Então você vê que o cristianismo não tem nada disso. Você não pode pegar um grupo que faz parte desse contexto, que é o judaísmo, né, que é um grupo pré-cristianismo, ver um comportamento de um grupinho lá e tacar e generalizar. Por favor, né? Isso é má fé ou maldade intelectual. Tá? E aí diz o texto que os discípulos se admiraram, então dá para entender o contexto. Por que se admiraram? Mas Jesus não se importou com isso. Falava com ela sem problema algum. E aí diz o texto, todavia, nenhum deles, né, lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? O texto não diz por que eles não perguntaram, né? Talvez porque confiassem que Jesus fazia a coisa certa, ou porque não queriam participar daquilo que julgavam errado, que Jesus estava fazendo, que era falar com a mulher. Ainda mais samaritana. Então eles não entraram na conversa. O texto não diz, são possibilidades. E aí diz o final, quanto a mulher, deixou o seu cântaro, a gente não sabe se ela esqueceu do cântaro, ou se ela havia deixado o cântaro ali como cortesia para Jesus, que queria água, lembra? Então deixa aí e você pega. Ou se ela esqueceu. Mas o fato agora é impressionante, é surpreendente. Ela foi à cidade e disse àqueles homens. É interessante que ela foi à cidade falar com os homens que ela evitava, lá no início do texto. Lembra? Ela está indo ao poço, meio-dia, sol causticante, para se esconder, para não ser vista. Agora ela não tem mais preocupação. Tem uma coisa muito mais importante agora. É interessante isso, né? Aqueles que ela evitava, por vergonha do pecado, agora aqueles que ela procura para anunciar ao suposto Messias. Aquela que ela imaginava ser, talvez, o Messias. E aí diz o texto, ela disse aos homens, versículo 29 e 30, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então ela vai dar testemunho de Cristo. Até onde ela tinha crido nele, o texto não diz, mas ela começa, que já é um sinal, começa a falar dele para os outros. Desimpedida. Ela foi impactada pelo encontro com Cristo. E esses homens saem, então, depois, para encontrar-se com ele. Na continuação, se Deus permitir, do Evangelho, nós vamos ver o encontro de Jesus com estes homens aqui de Samaria, que foram ter com Jesus por causa do testemunho da mulher. Mas eu termino com aplicações. São 3. Primeira, nós aprendemos aqui, irmãos, pela palavra de Cristo, que o lugar onde adoramos não tem importância primária.
Não adianta nada estar no lugar certo, preparado para a adoração, e não estarmos na pessoa certa. Não estarmos em Cristo. Não adianta estar numa igreja presbiteriana, ser pastor dela, ser presbítero, diácono, membro. Não adianta em nada. Pelo contrário, se nós não estivermos em Cristo, é mais juízo sobre nós ainda. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então esqueçam, irmãos, essa ideia de eu sou presbiteriano, isso me basta. Eu frequento a igreja reformada, isso me basta. Eu conheço de teologia, isso me basta. Esqueça isso. Esteja em Cristo. Está em conjunto com a igreja, no local onde a igreja se reúne, principalmente aos domingos, que é o dia do Senhor consagrado a isso, é de vital importância. Todo crente estará lá, mas nem todo mundo que está é crente. Então, veja primeiro se eu e você estamos em Cristo. Isso é o mais importante. Segundo, a adoração acontece quando nós estamos em Jesus com sinceridade e obediência à sua verdade. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que foram purificados pelo Espírito, que estão sendo purificados pelo Espírito. Aqueles a quem o Espírito fez sinceros. Eles não estão fingindo. A ideia de Espírito aqui, adoram o Espírito, adoram pelo poder do Espírito sinceramente. Eles não estão teatralizando na igreja. Eles não estão ali apenas para representar algo externamente, mas eles estão com o coração ali. Eles amam a palavra, eles amam Cristo, eles se arrependeram dos seus pecados. Esses são os verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito, segundo a sinceridade que o Espírito deu a eles, e em verdade, segundo o que a Bíblia prescreve. O culto, meus irmãos, tem um princípio regulador. Nós só adoramos a Deus com aquilo que Ele exigiu e ordenou. Esse é segundo a verdade. Nós não inventamos coisas que Deus não disse. Que Deus não disse para fazer na nossa adoração. Nós fazemos aquilo que Ele falou porque adoramos a Ele em verdade, segundo a verdade, segundo a palavra de Cristo, para nos orientar a adorá-lo como Ele se agrada. E por fim, meus irmãos, é verdade que alguns acham que o que mais importa é ser espiritual. E outros, o que mais importa, acham esses, é conhecer a doutrina. As duas coisas importam. Nenhuma, excluindo a outra, muito menos a outra, excluindo aquela anterior. As duas coisas são dadas a quem de fato foi encontrado por Deus e se tornou um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador adora com um espírito sincero, verdadeiro, com fervor, com alegria, com amor a Deus. Mas ele adora com conhecimento, com doutrina. Essas duas coisas você não pode esquecer. A adoração que Deus exige e aquela que Ele nos prepara pelo Espírito dele por Cristo para oferecer é a adoração verdadeira do coração e fundamentada na palavra, na verdade, segundo o que Deus nos ordena que apresentemos a Ele. Assim que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.